Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática. Nós cremos nela pela fé, que ela é a palavra de Deus, e nós precisamos colocar em prática os seus ensinamentos. Vamos abrir nossa Bíblia mais uma vez no livro, num texto que já foi lido nessa noite, Hebreus capítulo 4 e versículo 12. Na medida que os irmãos forem achando, fiquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Hebreus capítulo de número 4, versículo 12. Depois nós vamos dar uma passeada aí por mais textos da Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo 4, versículo 12. O autor aos Hebreus, ele enxerga e ele entende a palavra de Deus dessa forma, que a Bíblia ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, pelo privilégio de estarmos aqui te adorando, te servindo em espírito e verdade. Obrigado, Deus, por este culto que prestamos ao Senhor, pelo privilégio de te adorar e te servir. Que o Senhor continue nos abençoando, falando aos nossos corações, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos poderem sentar. A Bíblia Sagrada é considerada como palavra de Deus, e como tal ela tem gerado mudanças na vida de todo aquele que crê nos seus ensinamentos. A Bíblia Sagrada, apesar de negada por muitos, apesar de ridicularizada por muitos, queimada por muitos, foi considerada por um filósofo chamado Voltaire que ela seria morta, que ela morreria, que ela deixaria de existir. Só que depois da sua morte, um bom tempo depois da sua morte, a sua casa foi comprada para ser um local de publicação de Bíblias. Ironia do destino? Não, o plano de Deus, o propósito de Deus. Deus é fiel e Ele faz mais do que nós pedimos ou pensamos. E a Bíblia Sagrada, que é negada por muitos, é rejeitada por muitos, se você, se eu, se nós, se toda a humanidade seguir os ensinamentos da Bíblia Sagrada, nós mudaremos de vida. Nós teremos a nossa vida mudada. Porque, em primeiro lugar, lá em 2 Timóteo 3,16, vamos abrir a nossa Bíblia para a gente entender o porquê desse poder da Bíblia Sagrada, desse poder da palavra de Deus nas nossas vidas. Será só porque era um livro? Será que isso? Existem vários outros livros, mas qual é o outro livro que tem esse poder? Qual é o outro livro que pode fazer o que esse livro faz? Nenhum, porque as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, como diz aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Toda a palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus. Há um poder sobrenatural nos ensinamentos, nos escritos que nós temos em mão aqui. Essa palavra de Deus, ela é apta para ensinar. Ela tem a função de ensinar, e nós precisamos estar dispostos a aprender, porque não vai valer de nada a gente ter uma Bíblia aberta, a gente ler uma Bíblia sem a intenção de aprender os seus ensinamentos, tudo aquilo que está escrito nesta palavra. E esta palavra também, além de ser apta para ensinar, ela é proveitosa para repreender. Ela repreende o homem para que o homem não peque, para que o homem não erre, para que o homem não faça o que tem feito aí durante muitos e muitos anos, e que tem cada dia mais e mais tido o desejo, o prazer, a vontade de continuar fazendo. Mas a palavra de Deus repreende para que o homem não faça mais, para que o homem reconheça que
para que esse homem volte ao caminho correto. E ela instrui em justiça, instrui para que a gente seja justo, para que a gente pratique a justiça, para que a gente viva a cada dia em busca dessa justiça, em busca dessa justiça. A palavra de Deus também, ela é atemporal. Não foi escrita somente para aquelas pessoas na época em que ela foi escrita. Ela foi escrita em um tempo, tem uma história por dentro de tudo que foi escrito, mas os seus ensinamentos, os seus princípios e valores, eles perduram até a eternidade. E nós precisamos estar cada dia lembrando disso. Jesus disse em Mateus 24, 35, não precisamos abrir, só para referência. Ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus não passará, ela vai perdurar até a eternidade. Os seus ensinamentos são eternos e nós precisamos seguir esses ensinamentos. A Bíblia contém mensagem de salvação. Em Romanos 1,16 fala que o Evangelho, a palavra de Deus, contém o Evangelho, a boa notícia, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, demonstrando que não há acepção de pessoas, que todos aqueles que leem essas palavras e colocam em prática terão as suas vidas mudadas e obterão salvação. E no mesmo texto que nós lemos de Timóteo, capítulo 3, agora o versículo 15, o versículo anterior, diz assim: pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer de sábio para a salvação. A Bíblia Sagrada aponta para a salvação em Cristo Jesus. Se o ser humano soubesse, se todo ser humano soubesse, não apenas alguns, mas todos soubessem o poder dessa palavra para salvar a humanidade. A humanidade está perdida, a humanidade está caminhando a passos largos para o inferno. Às vezes nós temos dificuldade de falar sobre o inferno, né? Mas Jesus falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu, para alertar a humanidade que a humanidade precisa de salvação. E esta palavra, ela aponta para a salvação em Cristo Jesus. Ela pode nos fazer sábios para a salvação. Foi isso que Paulo disse a Timóteo: ela pode te fazer sábio para a salvação, te dará sabedoria para que você possa entender que não há salvação em nenhum outro, só Jesus Cristo salva. E é esta palavra que nos fala sobre isso. A Bíblia Sagrada, se você ler, se nós lermos, se nós colocarmos ela no nosso coração, se abrirmos o nosso coração, os nossos ouvidos para ouvir os ensinamentos da palavra de Deus, nós teremos fé. Romanos 10,17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ao ouvirmos, a lermos, a dedicarmos tempo na leitura da palavra de Deus, a colocarmos como prioridade nas nossas vidas a leitura da palavra de Deus, o ouvir, buscar esse entendimento, esse conhecimento da palavra de Deus. E todos aqueles que realmente creem em Deus, são de Deus, dão crédito a essa palavra. Jesus Cristo disse em João 8,47: os que são de Deus ouvem a palavra de Deus, mas aqueles que não são de Deus, ele criticava os fariseus, não ouvem as palavras de Deus, que era a palavra que Jesus anunciava, a palavra que Jesus falava, a palavra de Deus aos homens, e eles rejeitaram. Isaías quer dizer: quem deu crédito à nossa pregação? A humanidade tem rejeitado a Bíblia Sagrada. A humanidade tem rejeitado os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Por quê? Os ensinamentos da Bíblia Sagrada, eles vão confrontar o ser humano sobre os seus erros, sobre os seus pecados, e por não quererem abandonar os erros, os pecados, eles não querem acreditar, eles não dão crédito à palavra
mas dizem que amam a Deus, dizem que amam a Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: se vocês me amarem verdadeiramente, guardarão os meus mandamentos, os meus ensinamentos, que são contidos na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, neste livro que nós carregamos, neste livro que nós precisamos ler, estudar e colocar em prática todos os dias das nossas vidas. A Bíblia, ela é espírito e vida. Jesus disse isso lá em João 6:63. As minhas palavras são espírito e vida. Ela é espiritual. Ela fala do problema espiritual do ser humano. Um dos maiores problemas do ser humano é o pecado. O pecado que traz toda a ruína para a vida do ser humano. E o ser humano não quer reconhecer-se pecador, quer continuar nos seus atos, nos seus delitos, nas suas transgressões. E a palavra de Deus aponta para o erro do ser humano, não no sentido de humilhá-lo, mas no sentido de mostrar que ele é pecador e que ele precisa entender-se como um pecador, reconhecer-se como um pecador, arrepender dos seus pecados e converter-se a Jesus Cristo para conseguir a salvação. E é esta palavra que diz tudo isso. Ela é espírito, que fala dos problemas espirituais do ser humano e fala da realidade espiritual da palavra de Deus, da vontade de Deus para nós. E ela é vida, ela produz vida em nós, vida com abundância. Não uma vida qualquer, mas vida com abundância. E essa palavra também, a Bíblia Sagrada, nos ajuda a caminhar nesse mundo sem tropeçar. Ela nos ajuda a caminhar em meio a esse mundo tenebroso, difícil de caminhar sem tropeçar. Um texto muito conhecido de todos nós, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu já falei sobre isso aqui, que quando esse versículo foi escrito, o salmista estava falando de uma realidade em que eles viviam. Não existiam ruas pavimentadas e era cheio de perigos no meio dos caminhos. Bichos peçonhentos, cobras, todo tipo de bicho, pedras. Os caminhos eram difíceis de circular e eles usavam uma lâmpada na altura dos pés para iluminar o caminho. Por isso que ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Hoje, caminhar como um cristão, como um servo do Senhor nesse tempo, sem tropeçar, é muito difícil se nós não tivermos uma lâmpada, uma luz para nos auxiliar, para nos ajudar. E essa lâmpada e essa luz é a palavra de Deus. Ela mostra o caminho que nós devemos andar. E ela está sempre alertando para os perigos dessa vida, desse mundo, para o perigo dessa vida. Um mundo tenebroso, um mundo difícil, um mundo cheio de percalços, de dificuldades. E nós precisamos estar atentos, olhando para essa palavra, lendo a palavra de Deus, se deixando ser guiados pelos ensinamentos dessa palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa lâmpada precisa estar sempre acesa nos nossos corações, na nossa vida, nos livrando dos tropeços. Quantas vezes nós tropeçamos, nós caímos, porque não estamos observando os ensinamentos da palavra de Deus. Queremos ler a Bíblia apenas de forma dedutiva, deduzindo aquilo que nós queremos, que nós imaginamos, que nós projetamos para as nossas vidas. Mas o estudo da palavra de Deus precisa ser indutivo. É o que ela fala, é o que ela ensina, que precisa ser colocado em prática. A Bíblia não deve ser lida ao nosso bel prazer. A Bíblia não deve ser como aquela caixinha de promessas que nós procuramos, né? Eu vou procurar um texto, um versículo aqui para a minha vida, mas talvez eu vou citar o que eu já tenho falado com relação a isso. Se a gente agir assim, é como um camarada que abre a Bíblia e está lá o texto: e Judas foi se enforcar. Depois ele vai pedir confirmação. Aí ele abre lá no texto, o versículo, onde Jesus fala do bom samaritano: vai tu e faz o mesmo. Pense, já pensou? Você
a gente for utilizar a Bíblia dessa forma, a Bíblia não deve ser utilizada, nós precisamos lembrar que tem um contexto pelo qual foi escrito. Tinha uma problemática que precisava ser resolvida. E aí nós precisamos, ao ler, a entender o contexto, a entender o que está escrito ali, depois fazer a aplicação para as nossas vidas. Diante de tudo que aconteceu com aquele povo naquela época, que foi preciso ser escrito, tudo que está sendo escrito, o que está acontecendo de semelhante na minha vida hoje, e o que eu posso tomar como lição. Lógico que existem valores e princípios que são atemporais, valeram para aquela época, vai valer para os nossos dias hoje e continuará valendo até a volta de Cristo. Mas nós precisamos ler a Bíblia dessa forma, para que ela seja realmente lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Bíblia purifica os nossos caminhos, o nosso coração, a nossa vida. Como Salmo 119, 9, como purificará o jovem, o homem, a mulher, o ser humano, o cristão, o seu caminho, a sua vida? Como é que nós vamos nos purificar? Através da lavagem. Como é? A gente limpa algumas coisas lavando. E a Bíblia Sagrada é esse objeto que nos limpa. A Bíblia Sagrada nos limpa. Como purificará o homem, o jovem, a pessoa, o seu caminho? Observando a palavra de Deus, colocando em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Se a gente não fizer isso, alguém já disse que deixar de ler a Bíblia é como deixar de tomar banho. Logo a sujeira aparece. Logo você vai estar no meio das pessoas e as pessoas vão sentir o odor que você não tomou banho. Assim é o cristão que não lê a Bíblia Sagrada. Logo ele vai começar a fazer coisas que a Bíblia Sagrada condena. Logo ele vai andar de uma forma que a Bíblia Sagrada condena. Logo ele vai usar um palavreado que a Bíblia Sagrada condena. Logo ele vai começar a se moldar pelas coisas do sistema desse mundo que a Bíblia Sagrada condena. Nós não devemos nos conformar com o sistema desse mundo. Hoje, certo? Nós devemos transformar pela renovação do nosso entendimento. E o nosso entendimento precisa ser moldado pelos ensinamentos da palavra de Deus. Deve existir uma mudança de caráter, de vida. Nós precisamos olhar a Bíblia dessa forma, desse jeito. A Bíblia Sagrada também nos livra de pecar. Nos livra de pecar. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas quando nós temos o hábito de ler a Bíblia todos os dias, quando nós lemos a Bíblia com devoção, crendo que ela é a palavra de Deus, que esse ensinamento sendo colocado em prática, nós vamos estar livres de pecar. É isso que de fato vai acontecer. Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Precisamos guardar essa palavra no coração. Precisamos estar disponíveis a cada dia para ler a Bíblia Sagrada, para estudar os ensinamentos contidos nessa palavra. Que eu e você, nós possamos fazer isso todos os dias. E a Bíblia, irmãos, ela é Cristo